Deus é bom. E cantar essa verdade nos relembra dessas realidades, né? Aquilo que você declara constantemente e conscientemente na sua vida vai se tornando mais vívido diante de você. Isso vai se tornando parte de quem você é. Quanto mais você fala que Deus é bom, mais você considera a bondade dele. Quanto mais você considera a bondade dele, mais a bondade dele afeta a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías 55. Nós vamos ler a partir do verso 9. Isaías 55, versículo 8, perdão. Falei verso 9, versículo 8. O texto diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deixa eu ler de novo. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, e os seus caminhos não são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que seus pensamentos. Hoje à noite a proposta que está no meu coração é falarmos sobre os caminhos do Senhor, amém? Você se anima com isso? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado por tua palavra. A tua palavra é a verdade. Senhor, nós desejamos nos alinhar com o seu coração. Nós desejamos nos alinhar com o que o Senhor tem para fazer, para dizer. Nós pedimos, Senhor, alcança as nossas vidas. Nós queremos corresponder ao Senhor. Obrigado pela graça, obrigado pela unção. Obrigado, Senhor, pelo seu poder em manifestação. Nós cremos que o Senhor continuará fazendo coisas extraordinárias, assim como nós já percebemos o Senhor se movendo na oração, na música, na adoração com dízimos e ofertas. Nós queremos, Senhor, perceber ainda mais o Senhor no momento de ministração da palavra, que não seja só o que sair da minha boca, mas que o seu Santo Espírito traga revelação nos corações. Assim eu oro no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então o texto é bastante óbvio, né? Seus pensamentos, pensamentos de Deus. Seus caminhos, caminhos de Deus. E aí Deus fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Aqui a gente encontra um padrão natural na nossa cultura. Qual é a nossa cultura? Eu entendo e então eu ajo. Eu faço aquilo que eu entendo. Quando eu entendo algo, eu posso então agir. Só que no reino é um pouco diferente. No reino, obediência precede o entendimento. Deus, ele não requer que você entenda primeiro para depois obedecer. Deus requer que você obedeça para que depois entenda. Amém? Enquanto não entendermos essa dinâmica da vida cristã, a gente vai viver frustrado. Porque eu fico esperando entender: Senhor, me fala, Senhor, por quê? Deus não prometeu te explicar o porquê. Às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus que Ele não prometeu explicar. Senhor, me revela o porquê, porque quando o Senhor me revelar o porquê, aí eu vou fazer. Não, o caminho não é esse. Eu lembro de um texto, inclusive esses dias eu preguei sobre ele. Moisés, ele fala para o Senhor, e vamos combinar que Moisés, ele tinha um nível diferente de comunhão com o Senhor, amém? Tá bom, eu sei, você tem Deus morando dentro de você, o próprio Espírito do Senhor habita dentro de você. Eu sei, mas Moisés viu face a face. Então assim, não sei você, mas é difícil competir com esse nível. A Bíblia fala que Moisés ficou 40 dias lá no meio da nuvem, ele e Deus. Então assim, né, eu não sei quão crente, quão de oração você é, eu não cheguei nesse nível, meu irmão. Mas Moisés, ele tinha
um nível de comunhão ali com o Senhor. E Moisés um dia fez uma oração, ele falou: Senhor, me mostra os teus caminhos, para que então eu possa cooperar melhor com o Senhor. E aí a resposta mais linda de Deus é: não. Eu amo nosso Deus. Deus disse: Moisés, eu vou contigo. Você está querendo entender os meus caminhos para você seguir de acordo com a sua própria capacidade os meus caminhos, mas a resposta e a proposta que eu tenho para você é muito maior e muito melhor do que uma explicação. Eu tenho para você algo chamado presença. E às vezes você e eu estamos paralisados em áreas das nossas vidas, dizendo: Senhor, por quê? Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, me explica. E Deus tem para nós algo que é maior do que uma explicação. Ele tem para nós presença. Eu não prometi te explicar, mas eu te prometi uma coisa: eu vou contigo. Querido, isso devia te empolgar, meu irmão, porque se Deus está conosco, está resolvido. Explicação é: Senhor, eu quero entender para eu aplicar do meu próprio jeito. A presença é: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, está resolvido. Amém? Deus está nos chamando, querido, para um nível mais alto. E esse nível mais alto não é você se tornar cada vez mais um erudito das Escrituras e saber de tudo, não, meu irmão. O nível mais alto no reino é o nível de maior dependência. Era uma boa hora para falar amém e tal, bem pentecostal. Sabe por quê, querido? A ótica do mundo é: quanto mais eu cresço, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu amadureço, menos dependente eu me torno. Eu me torno independente, eu faço as coisas, eu não preciso mais de tutor, eu não preciso, eu desenrolo. No natural é assim, né? As crianças, quando são bebezinhas, elas não conseguem fazer nada, elas não conseguem se alimentar sozinhas, elas não conseguem ir no banheiro sozinhas. E aí depois chega a fase maravilhosa dos 2 e 3 anos, e você que é pai ou mãe que tem filhos nessa idade, a gente percebe pelas suas orelhas, olheiras, né? Orelhas não. Criança agitada deixa o pai orelhudo? Não, querido, é olheira que eu ia falar. E a criança, nessa mini adolescência, ela quer ser independente, né? Assim, algo comum lá em casa. Eu e Estela atrasados para vir para a igreja. Filha, coloca o sapato. Aí ela quer escolher qual sapato. Não é qualquer um que o pai e a mãe sugerir. Ela vai escolher o sapato que ela quer. Aí o sapato é difícil de colocar. Filha, deixa que o papai te ajuda. Não, eu consigo. Eu sei que você consegue, filha, mas a gente está atrasado. Mas eu consigo. Aí se você toma a decisão infeliz de colocar o sapato nela, ela tira para colocar o sapato sozinha. É maravilhoso, querido. Quanto mais a gente vai amadurecendo no natural, mais a gente vai protestando independência. Só que no reino, querido, quanto mais a gente amadurece, mais dependente a gente fica. A Bíblia conta uma história lá em João 21, onde Jesus ele chama Pedro para uma autoavaliação sincera. Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama ainda mais do que todo mundo? E Pedro, ele descobre: Senhor, eu achava que amava, mas não é tudo isso não. E aí Jesus, depois dessas 3 perguntas, ele diz algo: Pedro, quando você era moço, você se vestia e você decidia para onde ia, mas quando você for velho, outro te vestirá e você vai estender os braços. Jesus está falando: quando você amadurecer, Pedro, o que você quer, o que você decide, para de importar, porque quando você amadurecer, você vai se tornar dependente. Aleluia! Sabe, querido, Deus está nos chamando para esse lugar de depender do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 5, Provérbios 3, versículo 5: confie no Senhor de todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.
Deixa eu dizer algo, eu acho que hoje é propício dizer isso. Eu tive uma experiência com Deus, né? A gente gosta de falar muito do profético aqui na nossa igreja, nós treinamos e praticamos ouvir a voz de Deus, e eu evitei falar porque tem gente da nossa igreja que mora nessa rua, e aí o exemplo ia pegar mal. Então, se quem mora nessa rua assistir depois, prometo que não é de vocês que eu estou falando. Mas a gente, agora em dezembro, foi visitar um orfanato num domingo, e esse orfanato fica na Rua do Controle. E o Senhor falou comigo: Rua do Controle é o lugar onde os órfãos moram. Mais uma vez, não estou falando das irmãs da nossa igreja que mora lá, pelo amor de Deus. Mas eu estava falando do orfanato. Órfão quer controle, filho depende. Fica confortável em depender. Sabe, uma coisa que, das perguntas mais malucas que a nossa filha de 3 anos já fez, mas teve uma que ela nunca fez, foi: semana que vem vai ter comida? Ela nunca perguntou isso. E minha filha, assim, a bicha da fé, porque às vezes a gente fala, um avião. Ela: papai, compra um avião para mim? Tá. Amém, filha. Aleluia. Os pedidos mais loucos e ousados que ela faz não é com base no saldo bancário, é com base na confiança que ela tem para com o papai e para com a mamãe. Ela não está preocupada se vai ter comida, porque isso não é problema dela. É coisa de órfão querer controlar. Filho depende. Amém? O texto diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Tem uma armadilha, querido, que nós não podemos cair, que é querer entender a cada movimento de Deus o que Ele está querendo fazer. Sabe, meu irmão, Deus é maior que você. Os pensamentos dele são mais altos que seus pensamentos. Os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos. E é natural que nem sempre você entenda tudo. Amém? Muitas vezes, o que nós chamamos de prudência é medo disfarçado. E por que não incredulidade? Chamamos de sabedoria, né? Mas é por incredulidade, porque se a gente conhece quem fez a promessa, o natural seria descansar e agir de forma ousada. A verdade é que o medo que nós identificamos em nós durante a jornada está denunciando uma coisa: a gente não crê tanto assim. Eu sei, é ruim ouvir isso, né? Mas quem confia, querido, age e não fica querendo calcular como Deus vai fazer, como será. Sabe, grandes milagres, grandes manifestações de Deus, infelizmente foram paralisadas na vida de tantas pessoas, porque essas pessoas estavam buscando o como Deus vai fazer. Sabe que tem coisa que não é da sua responsabilidade saber. Deus sempre vai te chamar para um lugar onde você não consegue explicar. Deus sempre vai te chamar para um nível que exige fé. E meu irmão, se todo o seu progresso você consegue calcular, seu progresso está sendo pequeno demais. Porque é sempre proposta de Deus te chamar para algo que vai te assustar, meu irmão. Porque nesse lugar você confia nele. Nem sempre você vai entender tudo, querido. Mas o que nos faz nos mover não é o nosso entendimento do processo, não é a nossa experiência. O que faz nos mover é o nosso entendimento e o nosso conhecimento do coração dele. Eu li, na última vez que eu ministrei, Hebreus 11, versículo 11. Coloca lá, Ju, por favor. Hebreus 11, 11.
Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Querido, Sara não estava contando com as probabilidades, Sara estava contando com quem prometeu. Não era propício, não era natural, era difícil acontecer, não importa, quem prometeu é fiel. Se ele prometeu, ele pode cumprir. Se ele prometeu, ele vai realizar. Mesmo que as circunstâncias pareçam que pioraram, se a promessa é dele, eu posso descansar, ele é fiel. Subiu algo no meu coração agora, que eu sinto que eu tenho que falar isso, porque talvez o inimigo tenha usado isso para tentar roubar algumas pessoas do lugar da fé. Muitas pessoas falam assim, sim, pastor, eu sei, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Cada uma das promessas tem nele o sim e o amém para a glória de Deus. Pai, eu aprendi isso, pastor, Deus é fiel e eu creio nisso. Agora minha dúvida está, será que eu ouvi de Deus mesmo ou não? Querido, Deus ele não é só fiel, Ele é bom. E Ele é bom o suficiente para impedir que você vá para um caminho danoso para você. Pensa comigo. Eu falo para minha filha, filha, desça a escada. E ela ouviu errado, ela achou que ela tinha que pular daqui de cima. Você acha que eu vou deixar ela se esborrachar no chão só porque ela ouviu errado? Não, meu irmão, se ela não entendeu direito, eu vou correr atrás dela, eu vou amparar ela, eu vou gritar, eu vou tirar ela desse caminho. Por quê? Porque eu a amo. E por que você acha que o seu Pai Celestial não faria o mesmo por você? Oh, meu irmão, Ele é bom, Ele é fiel. Aliás, Ele é justo, Ele é fiel, mas Ele é bom, Ele nos ama. E Deus não vai permitir que você vá para um caminho de destruição. Então para com esse medo, será que eu ouvi errado? Querido, Ele te ama o suficiente para explicar de novo, Ele te ama o suficiente para falar de novo, para deixar mais claro. Se você não entendeu, Ele escreve, Ele desenha, Ele faz mímica, mas Ele é seu Pai de amor. Agora, as dúvidas que você tem no processo são naturais. O que não é natural é dúvida se transformar em incredulidade. Eu tenho que avançar aqui, mas enfim, quero ser obediente. A Bíblia fala em Lucas 2 histórias muito parecidas, com resultados muito diferentes. Em Lucas 1. A primeira história é a história do pai de João Batista, Zacarias, né? Eu acho que é. Zacarias, né? Um anjo aparece para Zacarias, e Zacarias era um sacerdote, já era velho, e aí ele fala assim, sua esposa vai engravidar. E aí Zacarias, o sacerdote, fala assim, me dá uma prova. Estava bom de fé, né? O anjo fala assim, rapaz, vou fazer o seguinte, para você não atrapalhar tudo, você vai ficar mudo até o menino nascer, tá bom? Porque às vezes, querido, eu oro assim, Senhor, será que o anjo não tem como ajudar uns irmãos assim? Porque às vezes com a nossa boca grande a gente tem uma capacidade de atrapalhar as coisas, né? Assim, 6 mesezinhos sem perder a amizade, só para ficar, aí não atrapalha as promessas. Então olha só, o anjo aparece para Zacarias, fala da promessa, Zacarias tem incredulidade, ele falou, me dá uma prova. Só que o mesmo anjo, aparece para uma jovem chamada Maria. E ele faz uma promessa ainda mais doida. Ele fala assim, você vai gerar o Filho do Altíssimo. E ela faz uma pergunta. Ela fala, moço, eu sou virgem. Eu não tenho relacionamento com homem nenhum. Como que engravida? E aí o anjo dá uma explicação, o Espírito do Senhor te envolverá em sua sombra, tal. Eu acho que essa explicação não explica nada, né? Mas de alguma forma ela tirou a dúvida dela e disse que se cumpra em sua serva conforme você disse. Qual é a diferença de Zacarias para Maria?
Um teve incredulidade, um queria uma prova, uma comprovação, fazer a prova dos 9, mostrar o contra-cheque, a nota fiscal. A outra disse, eu só não entendo. E aí o anjo deu uma explicação que não explicava nada, e ela falou, beleza, que se cumpra em mim. Dúvida, em certa medida, é parte natural do processo. O problema é quando a dúvida se torna incredulidade. O seu desejo por saber o como, se é só uma dúvida natural, está tudo bem. Agora, se ele se torna um impeditivo para você obedecer, virou incredulidade. E incredulidade é um problema, querido. Pastor, como eu sei se é uma dúvida natural ou se eu estou em incredulidade? Você está se movendo? Essa é a resposta. O pastor Lucas Aguilar falou aqui, pouco tempo depois que ele casou, eu fui ministrar em uma outra igreja, e ele foi comigo, e no caminho ele estava contando os testemunhos do casamento, que coisa maravilhosa, glória a Deus, tal. E para mim ficou tão evidente como o processo da fé acontece no casamento, porque assim, casamento é o seguinte, meu irmão, você marcou a data, velho, vai acontecer. Marcou a data, vai acontecer. E aí você começa a se mover, e assim, é todo dia fé com uma pitadinha de desespero, né? Porque você fala, meu Deus, vai acontecer, mas meu Deus, vai acontecer, e está chegando. Só que você vai se movendo, e como você já marcou a data, você não retrocede, você só continua indo, e acontece. E se a gente aplicar isso para todas as promessas de Deus para a nossa vida? Amém? Então, enquanto a gente está no processo do casamento, a gente tem vários, Senhor, como que vai acontecer isso? Como que eu vou pagar esse negócio? Só que a gente continua, e a gente continua, e a gente continua, e flui, meu irmão. Então, perceba, dúvidas naturais são parte do processo. Agora, se isso te paralisa, se essa dúvida ficar grande o suficiente para você, não, então vamos rever, vamos só fazer uma festa, ou vamos só fazer um almoço, ou, meu irmão, se você não negociar, se você não tentar diminuir o sonho para caber no seu orçamento, vai acontecer. O problema é que muitas vezes a gente não aumenta o orçamento para comportar o sonho, a gente diminui o sonho para caber no orçamento. Não faça isso, meu irmão. Aquilo que você está crendo, continue crendo, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Uma vez o pastor João Roberto disse isso, não sei, acho que a frase nem deve ser dele, mas ele disse assim, se você diminuir o sonho, eu diminuo a pressão. Assinado o diabo. Entendeu? Às vezes a gente está reclamando do nível da pressão, mas querido, ela é proporcional ao nível daquilo que você está desejando. Quer menos pressão? Sonha menos. Está disposto a fazer essa troca? Eu não. Querido, a gente vai continuar crendo grande. Ainda que as coisas pareçam que pioraram, a gente não vai diminuir o sonho só para ficar mais confortável, meu irmão. Nós vamos continuar crendo grande, mesmo que isso seja desconfortável. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Não se apoie no seu próprio entendimento, amém? E agora, tem um ponto, querido, que às vezes pegam muitos irmãos da igreja, que acontece o seguinte, eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho um monte de dúvidas, então eu vou parar um tempo para refletir, como se estagnação resolvesse alguma coisa. Querido, estagnação não gera clareza, ação gera clareza, continuar caminhando gera clareza. Sabe, meu irmão, Deus falou para Abraão, Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho, o seu único filho. E eu não sei para que frisar, né, esse único filho, era só falar seu filho, já estava explicado, rapaz. E aí, Abraão não falou assim, não, então preciso de 3 meses, sabe, porque muita escala, né, preciso de 3 meses para ver se é isso que eu quero mesmo, para voltar a servir com o coração certo. Oh, querido,
Meu irmão, vai, faz. Eu não estou entendendo, eu não sei porque ele pediu isso, não faz sentido nenhum. Mas o meu papel é obedecer, não entender. Eu obedeço antes de entender. Vem cá, moleque, a gente vai lá adorar e eu e você vamos voltar. Porque Deus é poderoso, inclusive, para ressuscitar dos mortos. Estagnação não gera clareza. Meu irmão, o seu papel é continuar. O seu papel é continuar. O seu papel é fazer o que Deus pediu para você fazer, mesmo que você ainda não esteja entendendo. Quem prometeu é fiel. Às vezes a gente tem a impressão que esses grandes homens de Deus que vivem coisas extraordinárias sabem de tudo. Mas, meu irmão, muitas vezes eles só estão obedecendo. Eu lembro de um homem de Deus, posso citar, né? Ele é conhecido, o pastor Teófilo Hayashi. Eu entrevistei no meu podcast um irmão, Igor Siracusa, e o Igor, ele é esposo daquela Lu Melpídio. Ele estava responsável por uma parte do Descend, né, que aconteceu no Brasil. Ou o de 2019, 2020. E aí os caras foram fazer uma reunião, os gringos, né? E todos os caras de alto escalão lá, falando assim, quanto que o seu ministério pode ofertar? Aí os caras da Bethel, $250 mil. Glória a Deus, amém. Todd White, vocês, quanto podem ofertar? $250 mil. Glória a Deus, que bom. Billy Graham, quanto vocês podem ofertar? $250 mil. O Billy Graham já tinha morrido, tá? Mas é o ministério dele. O Benny Hinn, mesma coisa, tal. E aí perguntaram, e o movimento Dunamis? O Theo falou, $250 mil. Aí ele, pastor, eu sei, né, como no Brasil é real que vocês ganham, eu acho que por equívoco o senhor falou $250 mil. Seriam $250 mil, certo? Aí ele, por que vocês acham que a gente tem que dar menos que vocês? A gente vai dar $250 mil, anota aí. Sai da reunião, o pastor Igor fala assim, então, a gente tem $14 mil na conta. Querido, esse é o problema. Às vezes você acha que passos ousados de fé são passos de segurança de quem tem todo o conforto do mundo e age na segurança. Não, meu irmão, Deus sempre te chama para algo que é maior do que sua capacidade momentânea, mas aquele que chamou é fiel para cumprir. Deus nunca vai te chamar para jogar confortável, querido. Eu tenho dito isso, Deus não joga por empate. O pessoal que gosta de futebol, sabe quando o jogo é ida e volta, daí lá no estádio do adversário fez uma goleada, aqui é só administrar, bota os reserva para jogar, se empatar está tudo certo, está ganho. Não, Deus não joga por empate não, meu irmão. Ele sempre vai fazer o extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Esse mesmo pastor Theo Hayashi, estava falando esses dias que eles vão fazer o Descend agora no Nordeste. Aí assim, rápido, lotaram um estádio, glória a Deus, um estádio cheio, tal. Que bênção, vamos lá fazer de novo, vai ser maravilhoso. E aí Deus falou com ele assim, só isso? Aí ele, Senhor, o Senhor falou com ele assim, eu nunca vou te chamar para algo que não exija fé. Aí agora está em 3 ou 4 estádios, sei lá. Mas olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Deus nunca vai te chamar para um nível que é confortável. Ele sempre vai te chamar para algo maior. E essa é a bênção do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Eu estava falando, né? Estagnação não gera clareza. Tem um texto lá no Salmo 119, o verso é o 105. Versículo super famoso, diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sabe, a Bíblia não diz, tua palavra é holofote para o horizonte. É lâmpada para os pés. Sabe o que isso significa? Você tem iluminação no próximo passo. E acabou-se.
Às vezes a gente fala, não, Senhor, me explica o próximo passo, daí depois vai acontecer o quê? E depois o quê? E depois o quê? Querido, é o próximo passo, obedece ele. E depois a gente vê. Essa é a dinâmica da vida cristã. Obedece o passo que você tem na frente. Eu acho que eu não lembro se já devo ter contado aqui, mas a Patrícia e o Eduardo, eu lembro quando eles estavam, ela estava grávida, uns 8 meses, né, do Miguel. Eles não tinham casa. Sim, é um fator importante assim ter casa quando você vai ter um filho, né? E nem salário, ó, que coisa legal, divertido isso. E eu lembro que a gente foi num seminário de finanças, numa igreja aqui próximo. É coisa de quem está desesperado, né? Fica indo para seminário de finanças, tal. Aleluia. E eu lembro que a gente, lanchando depois do culto, eu falei para eles assim, visita o apartamento, acha um apartamento e visita. E assim, eu não tive uma revelação de Deus, né? Não senti algo especial. Mas querido, é o simples entendimento do processo da fé. Qual é o próximo passo? O próximo passo é visitar o apartamento, então vai e visita o apartamento. Mas não tem salário. Mas para visitar não precisa de salário. É só visitar, marca e visita. E querido, antes da criança nascer, eles estavam morando no apartamento que eles visitaram. A pergunta é, qual o próximo passo? Obedece, meu irmão. Obedece o próximo e depois, obedece o próximo e depois você vai ver o que Deus vai fazer, querido. Amém? Coloca João, Evangelho de João 7, versículo 17, por favor. Você está recebendo algo bom essa noite? João 7, 17. Olha que texto maravilhoso. Se alguém decidir, diga decidir, fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus aqui ele estava confrontando os fariseus, mas olha que dinâmica maravilhosa. Não é, se alguém souber que eu falo a vontade de Deus, vai decidir me obedecer. Não. Primeiro você decide obedecer, depois você sabe. Meu irmão, primeiro você toma uma decisão que não é baseada na sua racionalidade. Você toma uma decisão, eu vou obedecer. E depois clareza chega. Primeiro é a decisão de obediência, depois é a clareza, amém? Aleluia. Tem um homem de Deus que eu gosto muito, eu sempre cito essa frase dele aqui, o pastor Bill Johnson, se referindo ali a Filipenses 4, 6, coloca lá, Ju, por favor. Não sei se é o 6, o 7 ou o 8, a gente vai descobrir agora. 7, por favor. Aí, então a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? A paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando mente e coração. E o pastor Bill Johnson diz isso: se queremos provar a paz que excede a todo entendimento, precisamos abrir mão do nosso direito de entender. Às vezes a gente quer a paz que excede a todo entendimento, mas a gente quer entender. Querido, vão ter dias que você não entende, mas vai ter paz, meu irmão. Você está no meio do olho do furacão e alguma coisa dentro de você diz, está tudo bem. Do lado de fora, você fala, rapaz, não está tudo bem não. Mas por dentro você sabe que aquele que prometeu é fiel, amém? Aleluia. Eu poderia dar diversos exemplos bíblicos dessas aparentes contradições, mas meu irmão, o resumo da ópera é: os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. Ele sabe o que está fazendo. Deus tinha uma promessa para Abraão: você vai ser pai de nações, você vai ter uma família bendita. Olha a promessa de Deus para Abraão. Deus prometeu para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o primeiro passo que Deus pede para Abraão? Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Espera aí, Deus. Em mim vão ser benditas todas as famílias. Primeiro passo, sai do meio da tua família.
Não é estranho? Mas os caminhos dele são mais altos que os nossos, amém? Juízes 6, eu amo a história de Gideão, você sabe? Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore em Ofra, que pertencia, esse nome é bom, ao Abies, é isso aí, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Presta atenção nesse detalhe. Malhando trigo onde? Num tanque de prensar uvas. Para quê? Para escondê-lo dos midianitas. O cara estava trabalhando no lugar errado, porque ele estava com medo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que o guerreiro estava fazendo? Trampando escondido com medo. Esse foi o homem que Deus levantou para derrotar 135 mil midianitas. O cara que estava escondido, acovardado, Deus fala para ele: olá, poderoso guerreiro. Eu imagino o Gideão. É o que, macho? Poderoso guerreiro, eu mesmo não. Deus levantou esse camarada. Sabe, quando a gente olha o Senhor Jesus trocando o nome de Pedro, né? Pedro foi um nome dado por Jesus, o nome original dele era Simeão. E Simeão, a definição do nome traz algo como instabilidade, sabe? Alguém instável. E aí Deus pega o cara mais instável do grupo e começa a chamar de pedra. Não porque Gideão, ou porque Simeão, ou Pedro já era esse cara. Mas Jesus estava falando aquilo que ele haveria de ser. Às vezes Deus te chama de algo que às vezes até te assusta. Senhor, isso é exagero. Não. Ele está te chamando de acordo com o seu futuro. Aliás, só é futuro para você, para ele já é realidade. Amém? Glória a Deus. Essa mesma história de Gideão. O exército não tem o número exato, mas os estudiosos, e depois eu posso em outro dia te explicar, o cálculo é bem fácil de enxergar aqui em Juízes, mas tinha mais de 135 mil no exército dos midianitas. Gideão, depois que ele toma coragem, ele levanta 32 mil homens para a guerra. Rapaz, já ia ser uma briga boa, né? 32 mil versus 135 mil. Sim, os caras têm 100 mil caras na reserva. Quando um cansar, vem o outro. Já ia ser uma briga boa. Aí Deus fala assim: ô Gideão, muita gente. Volta 20 mil. Aí Gideão fica 10 mil contra 135 mil. Ô Gideão, de novo, muita gente. Manda todo mundo beber água. Quem beber de determinada maneira fica, quem beber de outra maneira vaza. Ficou só 300 contra 135 mil. Por que Deus quer o caminho mais difícil? Querido, agora a gente consegue entender. É porque precisava ter o DNA que foi ele que fez. Não dava para Gideão falar assim: não, é porque a gente é bom de briga, porque um luta MMA, o outro é capoeirista, daí a gente... Não, meu irmão, tinha que ser Deus. Agora, a gente celebra, mas imagina você sendo Gideão. Deus te levanta para uma guerra contra um exército de mais de 135 mil pessoas, e você com 300 camaradas que nem sabe o que é guerra. Imagina as orações de Gideão. O nosso problema, querido, é que às vezes a gente quer os grandes resultados dos homens de Deus, mas não queremos os processos que os grandes homens de Deus viveram. Eu lembro de um dia que eu estava lendo a biografia do George Miller, e tem um testemunho icônico dele. Muita gente já ouviu. O George Miller, para quem não sabe, ele sustentou mais de 10 mil crianças em orfanatos, e não é porque ele era um bilionário filantropo, não. Pela fé, meu irmão. E ele estava lá um dia no orfanato e acabou a comida.
E aí ele mandou as crianças sentarem ao redor da mesa no café da manhã. E assim, meu irmão, adulto com fome dá uma disfarçada. A criança não tem disfarce. Sentou as crianças, falou: agradeçam pelo café da manhã. Agradeceram. E agora? Continuam agradecendo. Mas o que acontece? Naquela época, né, era século XVIII, uma carroça que entregava leite, a roda quebra na frente do orfanato. Quem estava na porta do orfanato? George Miller. O leiteiro fala assim: o que é esse prédio aí? É um orfanato. Rapaz, para não estragar o leite, leva para as crianças uma carroça inteira de leite. Um padeiro decide na mesma manhã trazer toda a safra de pão dele para aquele safra, sei lá como chama, toda a fornada para aquele orfanato. Por quê? Porque Deus falou com ele. Lindo, né? Não é maravilhoso esse testemunho? Agora pensa o George Miller antes da bendita carroça quebrar lá na frente. Deus, foi o Senhor que falou comigo com esse negócio de orfanato. Agora os bichinhos estão aqui com fome. Cadê esse? Não, meu irmão. Às vezes a gente quer o resultado da provisão extraordinária, mas o processo nos repele. Querido, não dá para viver resultados extraordinários sem processos desafiadores. A pergunta é: o processo desafiador vai fazer você questionar o caráter de Deus, ou vai fazer você levantar fé no seu coração dizendo: Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer de novo, Ele foi fiel, Ele é fiel e fará outra vez. Glória a Deus. A vida cristã não é um museu. O que eu quero dizer com isso? Nunca os seus melhores resultados têm que estar ontem. Quer ver um cristão que parou? É um cristão que tem muitos testemunhos e nenhuma expectativa. Ah, rapaz, você tem que ver quando eu me converti. Ixi, a gente orava e o poder de Deus vinha, e sobrenatural, e não sei o quê. E agora? Agora está corrido, né? Ô querido, isso é fracasso. Esses dias, quinta-feira, nós estávamos orando aqui e a gente estava dizendo: Senhor, o nosso fogo vai aumentar, a nossa paixão vai aumentar, a gente vai ficar ainda mais avivado, a gente vai desejar ainda mais. Querido, eu louvo a Deus pelo que Ele fez ontem, mas eu estou com expectativa por aquilo que Ele fará amanhã. Amém? Poderia dar tantos exemplos, mas vamos encerrar aqui. Meu irmão, meu convite para você é: levanta a disposição de fé no seu coração. Os caminhos do Senhor nem sempre você vai entender e nem precisa. Seu negócio é obedecer e cooperar com Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, essa igreja vai crescer, nós vamos prosperar, pessoas vão chegar, esse prédio vai ficar pequeno para nós. Sabe, querido, Deus está movendo agora mesmo pessoas de todas as áreas dessa região e de outras regiões. Vai ficar comum pessoas viajarem de outras cidades para congregar aqui por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. E isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o time de música. É Deus que decidiu fazer algo especial aqui, e que honra é fazer parte disso. Aleluia. Estão chegando os dias, meu irmão, onde Verbo Sapopemba será provisão para outras igrejas, igrejas em necessidade, igrejas que precisam de ajuda, nós sendo a resposta de Deus para esses irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está fazendo algo. Pastor, está tudo propício para dizer isso. Não interessa, interessa que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho que dizer, querido, não foi o diabo que abriu isso aqui não, não fui eu que abri isso aqui não, é ideia de Deus. As vidas, as famílias transformadas, é ideia de Deus. Então ninguém vai parar a obra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, obrigado pelo privilégio de nos chamar para fazer parte da tua obra. O Senhor poderia ter escolhido gente bem melhor, o Senhor poderia ter escolhido gente bem mais experiente, mas aprove ao Senhor se revelar para a região de Sapopemba através de nós. Nós dizemos sim ao seu chamado, Senhor, nós dizemos sim à sua vontade.
Faz, Senhor, o teu querer nessa região através de nós. Pai, eu oro, aleluia, eu oro agora mesmo, pavimentando o caminho, Senhor, para curas extraordinárias que acontecerão no meio do teu povo, curas extraordinárias, sinais, prodígios, maravilhas. Senhor, eu te agradeço pelo nível da unção, aumentando a cada culto, a cada reunião, transformações verdadeiras, famílias sendo restauradas, filhos sendo libertos em nome de Jesus, pessoas se reconciliando, voltando a amar Jesus. O Verbo Sapopemba, uma igreja que reflete Jesus ao mundo, uma igreja que sabe transparecer Jesus ao mundo. Jesus, faz isso, Senhor, através de nós. Nós estamos disponíveis, porque sabemos que essa é a sua vontade. Te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Jesus, nossa força, nosso Senhor, te damos toda a honra, te damos toda a glória, te exaltamos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo descanso que não vem de explicações, o descanso que vem da nossa decisão de obedecer, e a aceleração que vem como resultado disso. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Eu não sei a que isso se refere, mas eu lembro de uma vez que eu falei isso para você, e enquanto eu pregava aqui, eu ouvi isso de novo, assim, eu falando isso para vocês: Ele fará outra vez. Eu não sei a que isso se refere, eu espero que isso faça sentido para vocês, mas isso veio no meu coração: Ele vai fazer de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus está fazendo algo, amém? Amém. Aleluia. Oh, glória. Nana, deixa eu orar por você. Senhor, obrigado, Pai, pela vida da minha irmã. O Senhor conhece as orações que vez após vez ela tem feito para o Senhor, pedindo com tanto temor, com tanto zelo. Pai, obrigado, porque nenhuma dessas orações deixaram de ser ouvidas. Eu te agradeço, Senhor. Como Josué disse, a minha irmã dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque você é fiel para cumprir as suas promessas. Pai, assim como Paulo disse àquele carcereiro, eu quero dizer agora sobre a vida da minha irmã: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Obrigado, Senhor. Nós cremos nessa realidade, em nome de Jesus. Amém.